Romanos capítulo 5, e o versículo 12 e o versículo 19, habla assim a palavra do Senhor. Portanto, como el pecado entrou en el mundo por el hombre, e por el pecado la muerte, assim la muerte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque assim como por la desobediência de homem, los muitos foram constituídos pecadores, assim também por la obediência de los muitos serão constituídos justos. Amém, amados? Vamos estar orando mais uma vez por esta palavra, em nome de Jesus. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, aqui está tu santa palavra. Pedimos, Senhor, que tu graça, tu poder, tu misericórdia seja sobre nossas vidas, Senhor. Que tu mano poderosa esteja sobre mim, sobre a vida de los hermanos, para nos revelar, Senhor, tu palavra, para nos revelar, Senhor, tu bendição e tu vida eterna. Graças, Senhor, Espírito Santo, ministra sobre nossas vidas, e no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amados, o tema desta mensagem é vencendo o pecado. Oh, pastor, esse tema está fora de moda? Não. Está atual. O pecado, desde que o homem foi criado, está aí ameaçando, trazendo morte, trazendo sequelas. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, em la epístola segundo escreveu aos Romanos, está esclarecendo que o pecado entrou por homem, Adão. E nós outros conhecemos a história de Adão e Eva, ali no Edém. Deus ha formado o homem do povo da terra, soprou em suas narinas o alento de vida e foi hecho alma vivente. E Deus deu algumas instruções para o homem. Oh, mira, tudo que está aqui podeis comer, podeis desfrutar, você, sua esposa. Pero existe solamente uma regra, uma normativa. O árvore que está ali no jardim, del conhecimento del bem e del mal, essa tu não pode comer. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. Era solamente isso, tão sencillo assim. É sencillo. Tudo podia ser comer, pero solamente essa. Pero aí entra uma coisa chamada Satanás. Satanás significa adversário. Pero como que é isso, pastor? Parece que a história está em la metade. Então, se volvendo a película. O pecado não começou no Edém. O pecado começou no cielo. Deus ha criado ángel chamado Lúcifer, que era perfeito, que era hermoso. Estava ali, ele era tão hermoso que ele pensou ser maior que Deus. Entrou orgulho em seu coração e falou o seguinte: eu vou pôr trono arriba do Altíssimo. Deus criou Lúcifer, pero não criou Satanás. Porque quando encontrou iniquidade em seu coração, ele foi echado fora do cielo. Pero ele é tão poderoso em seus argumentos, ele é tão poderoso em convencer, em mentir, que ele ha levado a terceira parte de los ángeles decaídos que se transformaram em demônios. Então, começou o pecado no cielo, e agora, como Satanás não pode tocar em Deus, porque Deus é todo poderoso, ele toca em la obra-prima de Deus, em la corona de la criação, os homens. Porque os homens são imagem e semelhança de Deus. Satanás não. Lúcifer era perfeito, hermoso, pero não era a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele descendeu aqui na terra, ele foi allí e falou para a mulher do homem, Eva. Como foi mesmo que Deus disse? Isso está no capítulo 3 de Gênesis. Eu estou aqui resumindo a história. E a mulher vai falando tudo que tinha de Deus falado para eles. Oh, podemos fazer de tudo, pero não podemos comer deste árvore do conhecimento del bem e do mal. Porque no dia que comermos dele, certamente morreremos. E a serpente falou que não era assim, bem assim como Deus disse. Puso dúvida
em la mulher e mentiu, porque Deus dijo que ia morrer sim. E a mulher, vendo que o fruto do árvore era bom, agradável, codiciável para comer, foi allí, comeu e deu para seu marido. Aí entrou o pecado no mundo. Foi aí que começou aqui, como o apóstolo Paulo está falando, como o pecado entrou no mundo por um homem, porque o homem desobedeceu. Aí as pessoas fazem as perguntas assim: pastor, por que tem tanta violência? Por que tem tanta peste, enfermidade? Como é o nome do árvore mesmo? Como é o nome? Abra forte. Como é o nome do árvore que não podia comer? Como é? Conhecimento del bem e del... Ele solamente conhecia o bem. Está ali no Edém, era uma bendição. A hora que comeram, agora estão provando também del mal. Pecado, mentira, morte e tudo isso que estamos aí provando del mal. Então, vocês estão conhecendo, vale? Aí que está a clave. O pecado do homem foi desobedecer ao Altíssimo, desobedecer a Deus. Então, se assim entendemos que entrou o pecado, mas o que é esse pecado? Né? O que é esse pecado, pastor? Pecado é transgressão. Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é rebelião. Pecado é desobediência. Pecado é equivocar-se no que tu fuera criado. A palavra pecado está falando que é equivocar, errar el blanco. Nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para a alabança de Deus. Então, quando eu desobedeço a Deus, eu estou equivocando o meu objetivo. Tudo que foi criado está sendo estropiado, distorcionado. Então, se foi aí que foi esta parte, a palavra pecado é isso. Amém? Estamos nos entendendo ou não? Então, se não está em acordo com os princípios divinos, isso é pecado. E a palavra do Senhor habla o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um santo, nem pastor, nem cura, nem o Papa, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo. Todos eles são pecadores. Solamente um que nasceu aqui, ele nasceu santo, ele nasceu sem pecado. Dijo a palavra do Senhor que o nome dele seria Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. No nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Oh, glória a Deus. Alabado seja o nome do Senhor. O apóstolo São João, em sua epístola, capítulo 3, em 1 de João, capítulo 3, verso 4, fala que todo aquele que comete pecado infringe a lei de Deus, pois o pecado é infração da lei. Então, se estamos aprendendo primeiramente de onde que começou o pecado, começou no coração de Lúcifer, vale? Descendeu à terra e foi agir por la desobediência de Adão e Eva, vale? E por causa do pecado, Satanás perdeu o cielo, foi expulsado do cielo. Por causa do pecado, nossos primeiros padres, Adão e Eva, foram expulsados do Edém, do huerto de Deus. Por causa do pecado, a generação de Israel não pôde entrar em la terra prometida. Estão me seguindo ou não? Por causa do pecado, Ananias e Safira morreram porque mentiram contra o Espírito Santo. Estão me seguindo o raciocínio que ocorre quando o pecado entra na família? Quando o pecado entra no matrimônio, ocorre o divórcio, ocorre o adultério. Quando o pecado entra num homem, põe vício, porque o pecado escraviza. A pessoa não consegue se divorciar do tabaco, não consegue deixar o álcool. Solamente uma pessoa que vive em um lugar onde tem um alcoólatra sabe o que é sofrer, sabe o que é um tormento, sabe o que é viver com uma situação complicada. Parece que o inferno hace moradia, hace residência em seu lugar. Estão me entendendo? A pessoa que não tem domínio próprio. São viciados em juegos de azar, são viciados em um montão de coisa.
Tem pessoa que é viciada em la mentira. E la mentira, dijo a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que Satanás é o padre de la mentira. Ele nunca falou a verdade, ele nunca se firmou em la verdade. Quando habla mentira, habla do que é sujo, porque é padre de la mentira. A única coisa que a Bíblia habla que Satanás tem uma paternidade, que é dono, que foi a origem dele, é a mentira. Deus odia a mentira. Estão me entendendo? Mentira, pecado. E os mandamentos, pastor, onde entra isso? Irmão, já falamos que é transgredir a lei de Deus. Pastor, pero eu sou uma pessoa honesta, vale? Eu sou uma pessoa bondadosa. Eu hago caridades. Irmão, se desde o dia que tu nasceu, tu ha mentido uma vez, já está manchado sua honra, sua vida. Jamais tu ha corrido de um lápis, ali na escola, de alguém que não era seu amigo, um caramelo, ali de pote da Jaja, a mentir a alguém. Estão me entendendo? Já mirou alguém com luxúria, com desejo? Então se aí está, não necessita estar ali pecando os 10 mandamentos, solamente um. E Jesus pôs aí a coisa um pouquinho mais complicada, que ele falou, se um homem mirar para uma mulher, desejando ter ela, se acostar com ele, já se pecou. Pastor, então é complicado. Complicado não é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Necessitamos da sangue de Cristo nos limpiando de todo pecado. Necessitamos de Jesus. O origen do pecado, a caída do homem. O salmista Davi habla que em pecado nos concebeu nossa madre. Fíjate, porque desde as entranhas, desde o ventre, desde a concepção, já estamos aí no pecado. Sabe por quê? Porque herdamos a herência de Adão. Pero a clave está aí. O pecado entrou por um homem, porque desobedeceu. Todos pecaram. As consequências do pecado, já estou falando algumas coisas. Uma das consequências do pecado é o juízo. Apocalipse 20, se vosotros são tão amáveis e ligeira em buscar, Apocalipse 20, verso 11 e 12, está falando de um juízo. Diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, e ao que estava sentado nele, delante del qual hugiram a terra e o cielo. Será quem é esse? Um grande trono branco. O branco aqui já está falando de santidade. Vale? Trono que ele está falando de governo. Vale? Está falando também de juízo. Nenhum lugar se encontrou para eles. E vi os muertos, grandes e pequenos. Aqui não está falando de estatura, está falando de importância. Às vezes tu habla assim, pero os reis da terra não vão prestar conta. Vão prestar conta. Todos comparecerão delante desse Deus aqui, ó. Grandes e pequenos, de pé ante Deus. E os livros foram abertos. E outros livros foram abertos. El qual é o livro? E outro livro foi aberto, el qual é o livro da vida. Recuerda-te, irmãos, aqui que Jesus sempre está falando: eu sou o pão de vida. Eu sou a água de vida. Vale? Estão me entendendo? Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai sempre falando. Jesus representava o árvore de vida, na qual Adão e Eva foi proibido de comer. Pero agora nos encontramos com ele em Apocalipse. E o livro de vida é o livro do Cordeiro. O Cordeiro que foi imolado, que foi morto antes da consumação dos ciclos. Então, se aqui está falando, sabe o que? Do livro de vida, o livro do Cordeiro. Como eu sou escrito, meu nome é escrito ali, neste livro, quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Por causa do pecado, Jesus teve que vir a essa terra. Por causa do pecado, Jesus teve que morrer por mim e por vosotros, para que nós outros fôramos salvos por la sangue de Jesus. Então, se o juízo já está aqui, e foram julgados os mortos por las coisas que estavam escritas em los livros, segundo suas obras. Prestaremos conta. Em Hebreus 9, 27, habla que está
destinado ao homem morrer uma vez solo. E depois disso, segue-se o juízo. Prestaremos conta. Um dia, chegaremos cara a cara delante desse Deus. E não teremos como, sabe como? Dizer que somos inocentes. Merecemos o castigo por nosso pecado, o inferno. Salvo que estiveram refugiados bajo as alas de Deus, bajo a sangue de Jesus Cristo. Pero aí volvemos mais tarde falando sobre isso. Daniel, capítulo 12, verso 12, o livro do profeta Daniel, habla que e muitos de los que duermen no pueblo, todas as pessoas que morreram no passado, no presente, e pessoas que aún morrerão, se apresentarão ali, despertados, uns para a vida eterna e outros para vergonha e confusão perpétua. Prestaremos conta. As pessoas pensam, não, isso sempre minha abuela falou sobre isso, que ocorre, que Deus vendrá, essa coisa toda. Foi assim também no tempo de Noé. Noé estava falando e fazendo a arca, e as pessoas não deram crédito até que um dia venido o dilúvio, e Deus cerrou a porta da arca, porque quizá Noé poderia estar abrindo a arca, Deus cerrou a porta da arca. E morreram todos, salvo somente a família de Noé. Hoje Jesus é este arca da salvação. Amém? Então, as consequências do pecado, juízo. Segunda coisa, condenação. Dijo aqui o Senhor no capítulo 12 de João, verso 48. O que me rechaça e não recebe minhas palavras, tem quem lhe julgue. Na palavra que é hablado, ele lhe julgará e naquele dia prostrado. Irmão, a palavra do Senhor passará céus e terra, pero a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor está se cumprindo de par a par. Estamos vendo aí já todos os cultos, estou falando que está ocorrendo. Tem esta plaga agora dos saltamontes, langostas, ali no Sudamérica. Tem aí o ciclone, que em Brasil não tinha ciclone, como é isso? Tifão, aí graças. Ali em Brasil não tinha isso, hein? Estava ali. Terremoto em México. Hambre. E fora esse, o coronavírus, o Covid-19, sei lá o que for, está matando. O hambre está matando. A violência está matando. O pecado está matando. Pastor, quase nada habla de pecado. Por que tu está falando de pecado? Porque a Bíblia habla que é pecado. Não é um erro, um equívoco, não. Tem um nome, pecado. Porque estamos aí pecando contra Deus. Condenação. Juízo, condenação e culpa. Aqui está em Santiago, capítulo 2, verso 9. Pero se hacéis acepção de pessoas, cometeis pecado. Isso não existe, não. As pessoas não hacem acepção de pessoa. Se a pessoa se veste bem, é tratado bem. Aqui sim? Pero se vai mal vestido, já a pessoa te mira assim. Ou não? Aqui sim? Então, se é assim. Se a pessoa tem condições, é tratado de uma forma. Se tem dinheiro, é tratado de outra. Se tem família importante, é tratado também. E quando não tem nada disso, é menospreciado. Pero a palavra do Senhor habla que Jesus ha venido a buscar e a salvar o que se havia perdido. E Jesus faz esta invitação: venham a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus morreu para todos. Quando a palavra do Senhor habla que Jesus ha venido neste mundo, porque Deus amou o mundo de maneira tal que ha dado seu Hijo unigênito, para que alguns daquele que crê, como que é? Para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha, pero assim, hacéis acepção de pessoas, cometeis pecado, quedais convicto por la lei como transgressores, porque qualquer que guardare toda a lei, pero ofender em um ponto, se hace culpável de todos. Porque ele que dijo, não cometerás adultério, também ha dicho, não matarás. Agora bem, se não cometes adultério, pero matas,
já te has hecho transgressor de la ley. Hermanos, la ley es buena, é santa, pero la lei, nós não estamos habilitados a cumprir a lei. Nossa natureza não vamos cumprir, por la nossa própria natureza não vamos cumprir. A lei foi para apontar que nós outros somos pecadores. A lei foi para nos guiar a Cristo. A lei foi para dizer, tu solo não puedes. Necessita nascer de novo, necessita nascer de Deus, necessita que Cristo te limpe de todo pecado. E a sangue de Jesus Cristo nos limpia de todo pecado, não de alguns. Então, se já falamos que o pecado escraviza e nos conduz à imundícia, me recorda aquele homem que Jesus atravessou o mar de Galileia e chegando em Gadara se encontrou com aquele homem que tinha mais de 2.000 demônios. Estava possuído pelos demônios, estava escravizado, teria perdido já sua identidade, teria perdido sua família, porque vivia nos sepulcros, vivia onde que estava a morte, hasta quando Jesus chegou. E foi isso que ocorreu com nossa vida. Vivíamos em nosso delito, vivíamos em nossos pecados, hasta que nos encontramos com nosso Criador, com nosso Salvador, e Ele não ha rechazado nossa vida. Oh, aleluia! Ele cambiou nossa vida, Dali. Ele cambiou nossa suerte, Núbia. As pessoas podem nos menospreciar, pero Jesus não. Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus te ama, aleluia. Então, se Jesus chegando, aquele homem se acercou e expeliu, expulsou os demônios que estavam neste homem. E o homem que estava desnudo, agora estava aos pés de Jesus, em seu juízo cabal, agora, sabendo, entendendo, escutando, e queria seguir Jesus. E Jesus foi expulsado daquele local, porque ali as pessoas que queriam mais as condições financeiras, porque perderam de golpe mais de 2.000 cerdos, perderam ali as riquezas, a economia, a fábrica ali, a produção que tinha ali. Jesus, não foi Jesus que falou os demônios, porque o demônio vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo é venido para nos dar vida e vida com abundância. Os demônios foram ali e acabaram os cerdos se suicidando, se precipitando no despenhadeiro. Pero o homem queria seguir Jesus. E Jesus falou, não. Tu vá para sua casa e habla ali quão grande coisa Deus ha hecho contigo, como ha tenido misericórdia de ti. E aquele homem foi testigo, foi ali a voz viva para poder anunciar o evangelho, porque Cristo rechaçara a Cristo. Amém? Então, se tu não se quer entristecido quando rechaça a Cristo em sua família, em seu hogar, viva Cristo, que aí eles vão ter que ver a glória de Deus em ti. Amém? E o Espírito Santo vai estar ministrando. Outra coisa que podemos ver aqui é que o pecado conduz à morte. Em Romanos 6, 23, habla, porque a paga do pecado é morte, mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. E, mano, o que é a morte, não? Essa parte de morte. A morte, quando habla sempre de separação. E nós outros entendemos quando morre alguém no nosso entorno, nos é quitado, echamos de menos. Então, isso aqui, a primeira morte é a morte física. Temos 3 tipos de morte. A morte física é esta separação entre o corpo e a alma, entre o corpo e o espírito. Recuerda-te que Deus falou para Adão que no dia que comera, certamente ia morrer. Ele, quando vimos o relato em Gênesis 3, ele comeu e não morreu naquele exato momento. Mas ele já foi apartado de Deus. E a hora começou, seu corpo a morrer aos poucos, até provar a morte. Estão me entendendo? Então essa é a separação de corpo, de alma, do espírito. A segunda morte é a morte espiritual. Quando nós outros não temos um encontro com nosso Deus, estamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que diz em Efésios 2:1. E Ele os deu vida a vosotros quando estavais mortos em vossos delitos e pecados.
Recuerda-te quando estávamos ensinando na escola bíblica dominical, ali no capítulo 2 de Gênesis, Deus está ali formando o homem del polvo de la terra. Depois que a hecha de um boneco soprou um alento de vida, parte de Deus, a essência de Deus, e o homem se converteu em alma vivente, um ser vivente. Então, se quando a hora quita a persona, o contato, a aliança com Deus, ele perde a vida. Como o peixe foi criado para estar no mar. Se quita o peixe do mar, o que ocorre com ele? O que ocorre com ele? Morre. Estão me entendendo? Ou não? O árvore foi criado para estar plantado na terra. Quando tu quita o árvore da terra, o que ocorre? Estão me entendendo? O homem foi criado para estar com Deus, porque Deus é Espírito, e importa que o adore em Espírito e em verdade. Então, se quando nós outros nos desconectamos de Deus, somos mortos espiritualmente. Segunda muerte. Terceira muerte é a muerte eterna. A morte eterna é a separação eternamente de Deus. Isso está em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o verso 14, que habla assim: e a muerte e o Hades foram lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda, muerte segunda, separação eterna. Recuerda-te que já estávamos lendo o grande trono branco, vale? E ali os livros, o juízo, e ali vai falando, até chegar nesse ponto aqui, que vai ser lançado. Primeiro será lançado Satanás, a antiga serpente, o falso profeta e o dragão. E depois todos aqueles que desobedeceram a Deus e não se arrependeram, seguiram a mentira, seguiram a vida de pecado. Pastor, mas a vida de pecado é uma vida, me gusta a vida de pecado. Quem te dijo que o pecado não tem um sabor para o homem? Porque a carne pide el pecar. Pero tem um preço. La paga del pecado é muerte. Vamos ser separados eternamente de Deus. Imagine viver no inferno com Satanás. Em las chamas ardentes, em um tormento, onde há grunhir e ranger de dentes, onde o gusano não se consume, onde o dolor não para. Satanás, os demônios, todas as pessoas que desobedeceram a Deus, constantemente neste fogo, sem fim. Deus não quer isso para nós outros. Por isso que ele habla em Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Na segunda muerte não tem potestade sobre estes, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então há esperança. Menta, tu está escutando esse mensagem. Há esperança. Há esperança para escapar desta muerte. É necessário que o homem reative sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo justo. Foi Jesus Cristo que falou: eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim, aunque esté muerto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crees isto? Por que falou aqui não morrerá eternamente? Porque se Cristo tardar seu regresso, e nós outros que estamos nesse corpo de muerte, aún não estamos no corpo glorificado, chegaremos um dia que morreremos, seja de Covid, seja de infarto, seja de um sinistro, seja de uma bala, um revólver, seja de muerte morrida que abre em Brasil. Morte morrida quando chega o tempo. Tu pensa que vai se quedar quantos anos, hein? 100 e poucos anos? Porque a sentença de Deus, quando falou ali no Edém, falou que certamente morrerás.
Pero Jesus aqui falou aqui, ó, não morrerá eternamente. Chegará um dia que escutaremos a voz de Deus. Quando Cristo falou para Lázaro, Lázaro vem fora, e Lázaro saiu vivo, pero chegará um dia que ele abrará, André, Fanny, Cláudia, Núbia, fora, e nós ressuscitaremos. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Há remédio para o pecado. Há solução para o pecado. É possível lograr a vitória sobre o pecado. Deus hizo sua parte a enviar Cristo Jesus a morrer na cruz do Calvário. Pero agora toca nos outra nossa parte. Qual é a nossa parte, pastor? É arrependimento. É reconhecer que sou pecador. É reconhecer que necessito esse Cristo. É reconhecer que necessito entregar minha vida a Ele. E o que é esse arrependimento, pastor? Explica-me isso, por favor, que muita gente habla. É o primeiro passo para a salvação. Arrependimento é uma tristeza pelo pecado. Quer dizer que eu tenho que chorar? Tem momentos que tu pode chorar, mas tem momentos que tu chora de remordimento e não cambia. É sentir tristeza, é sentir dolor, pesar. Isso foi mal. Isso que Deus hecho foi a transgressão de Deus. Isso que Deus hecho não foi de acordo com o que Deus queria que atuara. Me equivoquei, entristeci-me Deus. Estão me entendendo, irmãos? Pedro, no dia de Pentecostés, lleno do Espírito Santo, começou a predicar um discurso ali e falou para os que estavam ali em Jerusalém que eles consentiram em la morte de Cristo, o justo. E eles compurridos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que às vezes nós outros falamos para o nosso padre, ou falamos para nossos filhos, ou falamos para nosso esposo, ou nossa esposa, ou para alguém que conhecemos, e parece que em vez de convencer, piora as coisas, empeora as coisas, porque não és tu que tem que falar, é o Espírito Santo que tem que falar através de ti, porque é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Estão me entendendo? E eles falaram assim, e Pedro lhe disse, que haremos nós outros? E Pedro disse, arrependi-os e bautize-se cada um de vosotros, em nome de Jesus Cristo, para perdão de los pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro passo é arrependimento, tristeza, dolor, que vai te fazer cambiar, não permanecer na mesma coisa, confessar o pecado. Então se eu tenho que ir para o pastor confessar meus pecados, não é assim, irmão. Tem alguns que tu tem que confessar, pero outros não. E de onde que sai isso então? Romanos 10, verso 9 e 10 fala assim, que se confessares com tu boca que Jesus Cristo és o Senhor, e crederes em tu coração que Deus lhe levantou de los mortos, serás salvo. Pero não vem com esta oração aí milagrosa, a oração de fé. Se tu ora somente por orar e não está crendo no coração, é mais uma oração qualquer. Aqui está falando, se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e crederes em tu coração que Deus lhe levantou de los mortos, será salvo. Tem que crer na ressurreição de Cristo. Esta é uma coluna do Evangelho, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Diz a palavra do Senhor em 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Então se somente confessar e já está, arrependimento, tristeza, confessar, eu pequei, pero não é somente confessar, temos que cambiar. Judas confessou seu pecado. Estou aqui com dinheiro de sangue inocente e não cambiou. Eu já falei aqui alguma vez, não, daquele muchacho que trabalhava na panaderia, né? Que estava roubando as Coca-Colas, né? E tinha de uma caixa de Coca-Cola e só faltava uma. Só quedava uma para completar a caixa. Ele orou já pedindo assim, Senhor, me perdona amanhã. A última Coca-Cola para... Isso não é... Ele confessou que sim ou não? Pero amanhã ele ia pecar outra vez.
E o que falamos aqui é confessar o pecado e se apartar do pecado, ter ódio do pecado, não querer ver mais o pecado, cambiar de vida. Amém. Não sei se estou me explicando, irmão. Eu posso falar mais forte, pero melhor não sei. Então, se deixar o pecado, abandonar o pecado, não continuar na prática do erro. Recuerda-te aqui aquele passagem que Jesus han traído uma mulher surpreendida em adultério e põe de Jesus ali numa trampa para ver se Jesus ia perdonar, para se quedar contra a lei de Moisés, essas coisas todas. Pero Jesus falou, aquele que não tem pecado, que tire a primeira pedra. Me siga. Todos, um por um, se foram. Solamente Jesus poderia echar a pedra nele. Pero Jesus, allí, perguntou à mulher, onde estão seus acusadores? E ela disse, nenhum te condenou? Nenhum, Senhor. Então, se Jesus lhe disse, nem eu te condeno. Porque Jesus, nesta hora, ele é venido buscar e salvar. Pero chegará um momento do grande trono branco, estará ali para julgar nós outros. Tendrá um tribunal de Cristo também para nós outros. Aqueles que vai julgar nossas obras. Ele falou, vete e siga pecando. Vete e não peques mais. Cambie de vida, mulher. Não se sujeite mais a isso. Agora, com a graça de Deus, com a palavra de Cristo, ela poderia estar seguindo adelante. Seguindo adelante porque ha tenido uma nova oportunidade. E no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, habla, o que encubre seus pecados não prosperará. Aqui prosperar não é aqui de dinheiro, é ser perdonado por Deus. Mas o que lhe confessa e se aparta, alcançará misericórdia. Então, se confessar e se apartar do pecado, deixar o pecado, largue, deixe a amante, deixe a mentira, deixe o vício. E se aferre ao Senhor, se aferre a Deus, se aferre à palavra, se aferre à promessa do Senhor. Já dizemos aqui, Satanás perdeu o cielo, Adão e Eva perdeu o Éden, Saul perdeu o reino porque desobedeceu, Ananias e Safira morreram porque mentiram. A generação de Noé, solamente a família de Noé. Sodoma e Gomorra, solamente Ló e suas hijas, que a mulher de Ló mirou atrás, não queria abandonar Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é um símbolo de pecado, um símbolo de imoralidade, de imundícia. Pecado é desobediência e rebelião. O pecado de desobediência e rebelião, incredulidade, não permitiu que a generação de Josué e Caleb entrara na terra prometida. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Está claro? A morte de Jesus na cruz é a segurança que o crente, que o cristiano tem para se sentir-se perdonado. Deus olvida nosso passado quando Jesus é aceitado como Senhor e Salvador de nossa vida. Nosso pecado é posto na conta de Jesus. É por isso que ele cravou na cruz do Calvário e disse, consumado és. Foi pagado todo o pecado daqueles que se refugiam em Cristo. E terminando aqui. Então, sem Cristo, alguns versículos para estarmos aí atando isto. Então, se eu estou em Cristo, sim. Agora, pois, o apóstolo Paulo fala o seguinte, quem me livrará deste corpo de morte? E ele brada, dá um brado de vitória. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a los não que andam conforme a carne, mas andam conforme o Espírito. Então, se deixei o pecado, me apartei do pecado, camino em santidade, camino na palavra de Deus, não há condenação, então se não vamos passar naquele grande trono branco, porque já fomos perdonados. Me siga, irmãos.
E o mais conhecido dos versículos que constantemente, quase todos os cultos, pronuncia ele aqui, está em 2 de Coríntios 5,17. Assim que, de maneira que, se alguno, então se pode ser qualquer, pode ser tu, pode ser eu. Se alguno está em Cristo, nova criatura és, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se ha hecho novo. Aqui está uma clave. Oh, aleluia. Oh, santo Deus. Me siga, irmãos, ou não? Devemos estar em Cristo, com Cristo, por Cristo. A palavra do Senhor habla em 1 de João, capítulo 2, verso 1 e 2. Hijitos míos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. E se algum houver pecado, abogado temos para com ele Padre, Jesus Cristo é o justo. Sabe por que escreve isso o Espírito Santo para a nossa vida? Sabe que tu e eu somos falhos. Uma coisa é tu cometer um pecado, um acidente de trajeto que tu não queria, pecou, sentiu a tristeza, se arrependeu, confessou o pecado e se apartou do pecado. Deus te perdona. Outra coisa é tu estar viciado no pecado, conforme esse chaval que tomava a Coca-Cola e pedia perdão pela Coca-Cola de manhã. Parece que é loucura, parece uma broma, mas é verdade. Tem muitas pessoas que têm amante e prometem a amante que vai deixar a mulher casada e passa anos. Passa anos pessoas roubando a empresa. Passa anos a pessoa no pecado e pensa que não passa nada. Pero Deus é um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. Deus é um Deus onipresente. Ele está presente em todo lugar. Pero Deus é um Deus poderoso que nos rompeu da morte do pecado para nos dar vida e vida com abundância. Oh, esse Deus que servimos. Glória a Deus, aleluias. Oh, morte, onde está tu morte? A morte foi vencida no Calvário. Ele é a propiciação por nossos pecados, não solamente por os nossos, senão também por os de todo o mundo. E por último, e orarmos, apóstolo Pablo, junto com Silas, estavam predicando ali em Filipe, e tinha uma menina, uma muchacha endemoniada, que tinha um espírito de adivinação. E ele foi adivinando, esses que estão aqui anunciam, né, a palavra do Deus Altíssimo, e foi falando isso até que molestou Pablo, e Pablo repreendeu o demônio que estava ali em ele, e ela foi liberada. Pero os homens que contratava, que era dono praticamente ali desta ninha, desta jovem, viram que seu recurso, sua ganância tinha agora, não tinha mais os recursos. E começaram a incitar a população contra Pablo e Silas, e ao ponto de prender eles e dar uma baliza com lácigos em suas espaldas, essas coisas todas, e havia posto ele preso, com seus pés e manos, estavam encadenados em um tronco e bem no oscuro da cárcere. E lá medianoite, no momento mais triste, não tem aquele momento que não queremos cantar, não queremos alabar, que estamos tristes, muito tristes, apenados, sem esperança. Mira os apóstolos como estão. À medianoite estavam ali orando e cantando, e os presos escutavam. E à medianoite, irmã Faineire, ha tenido um terremoto. Os alicerces del cárcere se romperam, as portas se abriram. E o carcereiro viu que aqui estavam todas as portas abertas, queria se matar, porque a lei era essa, era vida por vida, porque se ele não foi competente, capaz de cuidar dos presos, tinha que pagar com sua morte. E ele faz essa pergunta para Pablo e Silas, sacando-los, lhe dijo, senhores, que devo fazer para ser salvo? E lhe disseram eles, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu
e tu casa. Não sei qual é a situação que tu está passando. Quizá uma situação de tormenta, uma situação de angústia, de depressão, de tristeza. Quizá tu tenha um problema muito gordo, muito grande, na qual tu não pode solucionar esse tema. E quizá tu pensou em quitar a vida. Não haga isso. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia. Ponga delante dele esse problema. Porque Satanás utiliza a circunstância para nos quitar a vida. Porque uma vez que tu morre sem aceitar a Cristo, tu morre para a eternidade, para sofrer, para o castigo eterno. Porque o pecado é isso. Nos quita a vida eterna. Nos aparta de Deus. Eu quero orar por ti. Vamos nos poner de pé, em nome de Jesus. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, esta pessoa que está escutando esse mensagem, Senhor. Senhor, hablamos aqui do pecado, da origem do pecado, como o pecado entrou no mundo, pero também, Senhor, as consequências do pecado, juízo, condenação, culpabilidade. Oh Deus Santo, o pecado escraviza, pero conocereis a verdade e a verdade os harás livre. Cristo ha venido para nos liberar de todo o poder do pecado. Senhor, sabemos que a paga do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, então essa pessoa que está escutando agora, Senhor, esse mensagem, caia por terra, Senhor, todo o poder do inimigo. Senhor, se alguma opressão, no nome de Jesus, fora desta vida, fora deste hogar, fora deste matrimônio, em nome de Jesus de Nazaré, ser liberado, em nome de Jesus. Senhor, se esta pessoa está se sentindo, Senhor, aprisionada, sem vontade, Senhor, sem ânimo, Espírito Santo vai com alento de vida, limpiando, ponendo esta pessoa de pé, convencendo ela do pecado, pero perdonando, transformando, sanando as heridas espirituais, sanando as heridas emocionais. Senhor, em nome de Jesus, toma esta causa, toma esta pessoa, toma, Senhor, esta família, esta chica, este jovem, este homem, todo o vício do pecado, todo o mal, todo o poder do pecado, caia por terra ora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ponga sua mão de poder. Escreve, Senhor, o nome desta pessoa no livro da vida, Senhor. Salva, libera, transforma, em no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Padre, e as dulces consolações do Espírito Santo, seja com todos vosotros desde agora e para sempre. Os irmãos digam. Amém. Aleluia.